Fala galera vascaína, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje nós vamos relembrar o tricampeonato brasileiro do Vasco de 1997. Então acompanha o vídeo aí inteiro que você vai ficar sabendo o que você não sabe ainda, você que não viveu essa época, você que viveu e acompanhou o título assim como eu, vai lembrar de coisas que com certeza você tinha esquecido. Então acompanha o vídeo aí até a final e veja o show do Vasco e o show particular de Edmundo nesse título. Vai! O campeonato era disputado por apenas 26 clubes em um turno único, passando assim os 8 primeiros clubes para fazer a segunda fase, que seria o mata-mata, no qual o Vasco terminou em primeiro colocado nessa fase de grupos aí, que seria a primeira fase. O Vasco terminou em primeiro, mesmo se fosse o modelo que disputamos hoje de pontos corridos, o Vasco também teria sido campeão. O Vasco fez uma campanha com 54 pontos, 17 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Fez 55 gols e sofreu 32. Vasco passou em primeiro e passaram também os oito primeiros para a segunda fase. Foi Internacional, Atlético Mineiro, Portuguesa de São Paulo, Flamengo, Santos, Palmeiras e Juventude. Esses foram os 8 que vão agora para a segunda fase, na segunda fase de mata-mata, para ver quem chega à final. Então acompanha aí. A segunda fase ficou assim, dividido em 2 grupos de 4, você está acompanhando aí na tela. São 2 grupos de 4, passando o primeiro de cada grupo para poder fazer a final. No grupo A ficou Vasco, Flamengo, Juventude e Portuguesa. No grupo B ficou Palmeiras, Santos, Inter e Atlético Mineiro. Juninho fez o trabalho com ele, Felipe prepara o cruzamento, vai subir o Ramon, vem o rebote, Juninho! Gol! E a segunda fase então começa com o Vasco jogando fora contra o Juventude e o Vasco ganha de 3-0 lá no Sul. Depois o Vasco em São Januário ganha a Portuguesa por 2-1. Um clássico no Maracanã com o Flamengo 1-1. Jogo fora contra a Portuguesa, o Vasco ganha de 3-1. E tem aquele grande jogo que ninguém esquece, que o Vasco goleia o Flamengo de 4-1. Primeiro tempo ainda teve o Nelson expulso, então o Vasco jogou desde o primeiro tempo com 10 jogadores. 3 gols do Edmundo e 1 do lateral direito, Maricá. No primeiro gol foi aquele golaço que o Edmundo dribla o goleiro e faz o gol. Então esse aí foi o show do Vasco, ali já na segunda fase do campeonato. E o último jogo dessa fase é Vasco e Juventude 1-1. Então o Vasco passa assim para a final, pegando o Palmeiras, que também foi o melhor do seu grupo, e os dois fazem a grande final. O Vasco, que tinha uma mescla de jogadores novos, mas promissores, e jogadores já veteranos e muito bons. Então essa junção de veterano com juventude transformou o Vasco num excelente time, que eu vou passar aqui para vocês o elenco do Vasco que disputou esse campeonato aí, e você vai vendo aqui na tela aqui alguns lances do campeonato de 1997. No gol, o Vasco tinha Carlos Germano, Márcio e Caetano. Lateral direito era Cafezinho, Prates, Fabiano Heller, Felipe Alvim e Maricá. Esses eram laterais. O Felipe estava começando, ele ainda era lateral esquerdo, que por sinal jogou muito. No meio, Alex, Espíndola, na zaga, Alex, Espíndola, Mauro Galvão, Odivan, Moisés. Essa foi a zaga do Vasco. Foi a grande dupla, Mauro Galvão e Odivan, que chegaram até a seleção. No meio, Fabrício, Juninho, Luizinho, Nasa, Pedrinho, Ramon e Valber.
Juninho ainda era apenas Juninho, ele foi se tornar Juninho Pernambucano depois que o Juninho Paulista, alguns anos depois, veio para o Vasco. Então tinha um excelente meio ofensivo ali, Pedrinho, Juninho, Ramon, era muito bom esse time do Vasco. E no ataque, Brenner, Fabrício Carvalho, Luiz Cláudio, Mauricinho, Sorato, Evaí e Edmundo, e o treinador era Antônio Lopes. Então, galera, com esse timaço do Vasco, esse é o elenco. Eu não falei o time titular, eu vou falar o time titular daqui a pouco, que jogou a final. Você vai saber quem jogou a final e como foi essa grande final entre Vasco e Palmeiras. Acompanha aí agora. E chegou o dia da grande final entre Vasco e Palmeiras, ou Palmeiras e Vasco, porque o primeiro jogo foi em São Paulo, no dia 14 de dezembro de 97. O jogo terminou empatado 0-0 e o Vasco tinha o empate ao seu lado, porque terminou o campeonato da fase de grupos, terminou em primeiro colocado, então levava essa vantagem aí do empate. Então o primeiro jogo foi empatado, isso aí beneficiou também o Vasco. O Palmeiras entrou em campo com Veloso, Pimentel, Roque Júnior, Kleber, Júnior, Rogério, Marquinhos, Alex, Zinho, Euler e Viola. Olha os quatro. Alex, Zinho, Euler e Viola. Esse era o meio ataque ofensivo do Palmeiras, que também era um excelente time, esse time do Palmeiras. Logo nos 5 primeiros minutos, o Palmeiras partiu para o ataque. Uma artilharia descarregada em direção ao gol de Carlos Germano. O Germano faz a defesa. Aos 15 minutos, o atacante Euler fez grande jogada individual e por pouco não marcou. O Vasco parecia esperar pelos lances geniais do artilheiro Edmundo, que nem sempre terminavam bem. Chega o Vasco no contra-ataque, sempre perigoso, olha o cruzamento. Mas às vezes assustavam o goleiro Veloso. E no último minuto do primeiro tempo, Zinho chegou a levantar a torcida do Palmeiras com uma bela cobrança de falta. O segundo tempo começou morto, até que aos 9 minutos Edmundo fez a torcida do Palmeiras vibrar. Tudo porque levou seu terceiro cartão amarelo, um cartão infantil, e não joga a segunda partida da decisão no Rio domingo que vem. Mas Edmundo parecia determinado a compensar o erro a qualquer custo. E aos 19 minutos quase fez o gol. 5 minutos depois, em grande jogada de Evaí, o Vasco outra vez chegou perto, aproveitando a confusão na área. A resposta do Palmeiras veio em seguida com uma falta na trave cobrada por Alex. Aos 36 minutos, Edmundo tentou agredir o zagueiro Kleber e acabou expulso. Discussão com o árbitro e uma saída de campo nada diplomática. Ele acabou não querendo dar entrevista. No fim do jogo, um desentendimento entre o técnico Luiz Felipe do Palmeiras e o lateral Valber do Vasco terminou de vez com um ambiente de fraternidade. Fim de jogo e os dois times fizeram as contas sobre a ausência de Edmundo na final. E chegou o dia da grande final, agora sim no Maracanã, no dia 21 de dezembro de 97, às 4 horas da tarde. Eu estava lá nesse jogo e eu pude ver assim o meu primeiro título brasileiro pelo Vasco. Tive a honra de presenciar esse título. Eu tinha 17 anos na época. Maracanã lotado com 89.900 pessoas, quase 90 mil pessoas. E o Vasco entrou em campo com Carlos Germano, Valber, Odivan e Mauro Galvão, Felipe na esquerda. Cabeça de área, Luizinho Nasa, meia, Juninho Pernambucano, Ramon, Edmundo e Evaí. E o Vasco terminou o campeonato sendo campeão com esse jogo também empate 0-0. Foi mais um 0-0, um jogo terrível, um jogo complicadíssimo. O Palmeiras quase fez o gol pelo menos umas 3 ou 4 vezes. Eu lembro disso aí muito bem, fiquei até arrepiado agora. Foi uma coisa assim, louca aquele jogo. Se qualquer um ali que fizesse o gol, o outro não teria mais força para reagir, porque ambos os times eram muito bons mesmo. Mas o Vasco conseguiu segurar 0-0 lá, 0-0 aqui, e o Vasco se sagrou campeão
brasileiro de 97. Chegou a hora do show de Edmundo. Por causa do calor, um primeiro tempo em ritmo lento. Alex chuta de direita e a bola passa por Carlos Germano, a única chance do Palmeiras. Para movimentar o jogo, só mesmo ele. Edmundo cobra a falta na trave. O segundo tempo parecia ser só de Edmundo. Kleber dá um presentão de Natal para ele. O próprio zagueiro e Roque Júnior correm a tempo de evitar o 30º gol de Edmundo no campeonato. Quem sabe agora passa como um alfinete entre Kleber e Júnior e divide com Veloso. Aos poucos o Palmeiras descobre que o Vasco tem mais que Edmundo. Esta é a 14ª partida de Carlos Germano sem derrota no campeonato. Germano só esqueceu o jogo por um instante, quando socorreu Viola, que se machucou gravemente depois de um choque com o apoiador Nasa. No último lance, Oséias tenta o gol do título e esbarra de novo em Germano, que garante o tri vascaíno. O Oséias cabeceou muito bem, eu estava bem colocado. Acho que bate de parabéns, um time de sorte. Mas a torcida celebra o herói do campeonato. Edmundo, o polêmico. Edmundo, o imprevisível. Edmundo, o craque. Não há como negar. Nenhum outro jogador mereceu tanto erguer essa taça. O artilheiro é carregado, ovacionado e desabafa. Minha família, meus amigos, meus companheiros, essas têm uma imagem super positiva. Eu acho que é isso que me importa. Edmundo agora vai tentar agradar os italianos da Fiorentina, mas promete voltar. Estou dando só um tchau, que eu voltou com meu coração aberto. Agora a partida. Vai dar saudade, porque graças a ele, essa imensa torcida vai continuar bem feliz. O artilheiro foi o Edmundo com 29 gols em 26 partidas. Até então era o recorde brasileiro e o Vasco terminou o ataque com 55 gols. Foi o melhor ataque do campeonato e até hoje segue o recorde do Edmundo. Vasco e União São João de Araras. O Vasco ganhou por 6-0 o União São João. 6 gols do Edmundo. Isso mesmo, 6-0, 6 gols do Edmundo. O Edmundo, para mim e para muitos, foi o melhor jogador do mundo em 97. Só não levou por jogar no Brasil, porque o Edmundo só não fez chover. De resto, ele fez tudo, tudo. Edmundo, eu nunca vi, nunca tinha visto, eu acho que eu nunca vou ver um jogador ser tão responsável pelo título. Eu acho que 60% do título do Vasco, 60%, 70% é pelo Edmundo, o resto é pelo restante do time. Acho que se não tivesse o Edmundo no time, o Vasco não teria sido campeão brasileiro. O Edmundo jogou muito aquele ano, muito mesmo. Valeu, galera. Um abraço aí, espero que você tenha gostado. Tá passando aqui em cima uma playlist sobre algumas lembranças, algumas curiosidades em relação ao Vasco. Então entra aí, acessa aí, tem o título de 2000, nós vamos falar sobre a Mercosul, nós vamos falar sobre o título de 89, de 74, tem as curiosidades sobre todos os presidentes, quem construiu o estádio São Januário, quem foi que deu iluminação, a resposta histórica, onde foi, quando foi. Então acessa aí que você vai ficar sabendo de tudinho, tá nessa playlist aí que acabou de passar. Valeu, muito obrigado aí, compartilhe o vídeo. Aquele seu amigo que é vascaíno, mais novo, não sabe da história, não lembra, não viu, manda esse vídeo para ele aí, para ele ficar sabendo como o Vasco jogou e como o Vasco conquistou esse título de 97. Muito obrigado a todos. Fica aí, ó, com o gol aí do Edmundo, aquele gol que eu falei, ele driblando todo mundo. Assiste aí.